Palhaços sempre tiveram alguma coisa de estranha, mas depois de It, eles nunca mais foram vistos do mesmo jeito, porque poucos personagens do terror conseguiram fazer o que Pennywise fez: atravessar gerações, traumatizar públicos diferentes e se transformar em um símbolo absoluto do medo. E o mais impressionante é que tudo isso começou muito antes do cinema. Começou com uma ideia perturbadora na cabeça de Stephen King, e quando você descobre de onde veio essa história, entende porque It se tornou muito mais do que um livro ou só um filme de terror. Hoje eu quero te mostrar como nasceu It, quais foram as inspirações mais sombrias por trás de Pennywise e como essa história saiu das páginas para virar um dos maiores fenômenos do horror. Antes de tudo, para entender o nascimento de It, a gente precisa voltar para o fim dos anos 70. Nessa época, Stephen King já era um nome enorme do terror moderno. Ele já tinha lançado obras como Carrie, A Hora do Vampiro e O Iluminado, e sua reputação como mestre do horror só crescia. Mas por trás do sucesso, a vida pessoal dele estava longe de ser estável. King enfrentava sérios problemas com álcool e drogas, e de uma forma estranha e até dolorosa, boa parte dessa turbulência acabou alimentando sua criatividade. Foi neste contexto que a semente de It começou a surgir. Uma das inspirações mais importantes veio em 1978, quando Stephen King decidiu ir a pé até uma concessionária. No caminho, ele passou por uma área industrial deserta, já quase escurecendo até chegar a uma ponte de madeira sobre um riacho, e foi ali que algo aparentemente simples despertou uma ideia assustadora. Ao ouvir o som dos próprios passos ecoando na ponte, King se lembrou do conto Os Três Cabritos, uma história de origem norueguesa em que três cabras precisam atravessar uma ponte, mas são interrompidos por um troll horrível que vive embaixo dela. A partir disso, ele começou a imaginar uma criatura real vivendo sob uma ponte, não como um fantasma infantil, mas como algo escondido no mundo real, e essa imagem ficou com ele. Durante 2 anos, essa ideia continuou rodando na sua cabeça, até que King começou a imaginar essa criatura vivendo em Bangor, no Maine, cidade onde ele morava, e foi assim que o conceito começou a crescer. Na mente dele, abaixo da cidade, nos túneis, nos esgotos e nas galerias subterrâneas, poderia existir alguma coisa à espreita, alguma coisa antiga, faminta e pronta para emergir. Mas essa não foi a única fonte de inspiração. King também puxou muito da própria infância. Quando era criança em Stratford, ele frequentava uma biblioteca onde a seção infantil e a seção adulta eram separadas por um corredor curto, e esse detalhe aparentemente banal acabou ganhando um significado simbólico enorme. Na visão dele, aquela pequena travessia representava a passagem da infância para a maturidade, como se crescer fosse no fundo atravessar um corredor escuro sem saber exatamente o que te esperava do outro lado. E essa ideia conversa perfeitamente com a essência de It, porque no coração da história o que existe não é só um monstro sobrenatural, é o medo de crescer, é o medo de deixar a infância para trás, o medo de descobrir que o mundo real pode ser muito pior que os pesadelos. Só que existe ainda uma terceira inspiração e talvez a mais perturbadora de todas: John Wayne Gacy, o serial killer que foi condenado por estrupar e matar 33 jovens entre 14 e 21 anos. Como acontece em muitos casos assim, Gacy mantinha a aparência de um cidadão comum, mas em festas e eventos ele costumava se vestir de palhaço usando o nome de Pogo. É importante dizer que ele não cometia seus crimes maquiado como palhaço, mas a simples ideia de um assassino que usava essa imagem associada à diversão e à infância já era forte o suficiente para marcar o imaginário coletivo. E quando essa referência se mistura com o olhar de King sobre medo, trauma e infância, você começa a entender de onde vem a presença tão desconfortável de Pennywise. Com tudo isso na cabeça e também lidando com seus próprios vícios, Stephen King começou a escrever It em 9 de setembro de 1981, e ele só terminou o livro em 28 de dezembro de 1985, ou seja, foi uma obra construída ao longo dos anos. E isso ajuda a explicar porque o romance acabou se tornando algo tão grande, tão denso e tão ambicioso. O livro tem mais de 1000 páginas. Inicialmente, King pensou em chamá-lo de Derry por causa da cidade onde a história se passa, mas depois escolheu um título muito mais simples e muito mais inquietante: It, ou A Coisa. A premissa era poderosa. Um grupo de 7 crianças, conhecido como Clube dos Perdedores, enfrenta uma entidade maligna capaz de assumir a forma de pior medo de cada um, mas sua imagem mais famosa é de Pennywise, o palhaço sinistro que retorna a cada 27 anos para se alimentar de crianças. Só que It nunca foi uma história infantil, e isso é essencial entender. Apesar de ter protagonistas jovens, o livro mergulha em violência física, terror psicológico e temas extremamente pesados. Existem cenas brutais, momentos desconfortáveis e até situações sexuais envolvendo os personagens ainda crianças. Inclusive, uma das partes mais polêmicas do livro não foi nem a violência em si, mas justamente a famosa cena de orgia do Clube dos Perdedores, que chocou muita gente, muito mais do que várias mortes ao longo da história. Lançado em 1986, It se tornou o romance mais vendido daquele ano nos Estados Unidos. E mais do que isso, consolidou Stephen King como uma espécie de autoridade máxima do terror moderno. O impacto cultural foi quase imediato. O personagem Pennywise começou a ganhar vida própria no imaginário popular, tanto que até a banda de hardcore Pennywise adotou o nome do palhaço. E claro, não demorou muito para surgir a vontade de adaptar essa história para as telas. Só que havia um problema óbvio: It era grande demais para um único filme, então o formato escolhido acabou sendo da televisão. A rede ABC comprou os direitos da obra e começou a desenvolver uma minissérie. O plano original era ambicioso, uma produção de 10 horas, e para adaptar um material tão complexo, eles chamaram Lawrence de Cohen, o mesmo roteirista que já tinha adaptado Carrie. O primeiro diretor cogitado foi George Romero. Sim, o próprio Romero, mestre absoluto do terror e criador da Noite dos Mortos-Vivos. Ele já tinha trabalhado com Stephen King antes e parecia a escolha perfeita para um projeto
projeto daquele tamanho. Romero chegou a participar da pré-produção e colaborou no desenvolvimento do roteiro, mas acabou deixando o projeto por motivos que nunca ficaram totalmente claros. Alguns dizem que houve conflito com o orçamento, outros apontam compromisso com outros filmes. E também existe a teoria de que os executivos da TV não queriam alguém tão associado a um terror mais gráfico e pesado. O que faz sentido, é claro. Afinal, como It seria exibido na televisão aberta, muita coisa precisava ser suavizada. As partes mais violentas e sexuais do livro foram cortadas, e isso incluía não só a cena mais controversa, mas também diversas passagens mais pesadas envolvendo sexualidade e relações adultas. Além disso, a emissora ainda reduziu drasticamente o projeto. Em vez de 10 horas iniciais, a minissérie acabou sendo condensada em 2 exibições de 2 horas, ou seja, uma quantidade gigantesca de material precisou ficar fora. E isso naturalmente alterou bastante o resultado final. Com Romero fora, o escolhido para dirigir foi Tommy Lee Wallace. Ele já tinha experiência com horror e era próximo de John Carpenter. Inclusive, foi ele quem ajudou a criar a clássica máscara de Michael Myers em Halloween. Curiosamente, uma das outras opções de máscara que ele tinha sugerido na época era justamente a de um palhaço. Como diretor, Wallace gostou muito da ideia de It, mas cometeu um erro que ele mesmo admitiu anos depois. Não leu o romance de Stephen King. Ele decidiu se basear apenas no roteiro adaptado. Mais tarde, reconheceu que isso fez com que várias das melhores partes do livro ficassem de fora ou não fossem plenamente aproveitadas. Depois disso, veio a etapa mais importante de todas: escolher Pennywise, porque no fim das contas, toda adaptação dependia daquele personagem funcionar. Alguns nomes chegaram a ser considerados. Malcolm McDowell, Rod McDowell e até Alice Cooper foram lembrados, mas o favorito de Tommy era Tim Curry, e foi exatamente ele quem acabou ficando com o papel. Curry já era um ator muito marcante, conhecido por performances intensas e cheias de presença. No começo ele hesitou em aceitar o papel, principalmente porque vinha de experiências pesadas com maquiagem em outros filmes, mas acabou topando. E mais do que isso, mergulhou completamente no personagem. No set ele costumava circular maquiado mesmo quando não estava gravando. Também ficava em silêncio perto das crianças para aumentar a tensão e deixar a presença de Pennywise mais desconfortável desde o início. E o mais interessante é que, segundo o próprio Curry, o segredo da atuação não estava em grandes próteses ou transformações exageradas, estava no olhar, na voz, no controle da expressão. Era uma interpretação baseada muito mais em presença do que em efeitos, e isso ajudou a transformar essa versão de Pennywise em algo inesquecível. As filmagens da minissérie aconteceram principalmente no Canadá, e no geral foram tranquilas. O elenco infantil foi muito elogiado, assim como os atores adultos, muitos deles já conhecidos na televisão, como John Ritter. E mesmo com limitações, existia ali uma força muito grande no material. A minissérie foi exibida em novembro de 1990, e o resultado da audiência foi enorme, cerca de 30 milhões de espectadores. Tanto o público quanto a crítica ficaram impactados, especialmente com Tim Curry. A performance dele virou imediatamente o centro de tudo, mas nem todo mundo saiu satisfeito com o desfecho. Stephen King gostou da adaptação no geral, mas compartilhou a mesma crítica de muita gente: o final. A batalha contra a forma de aranha gigante de Pennywise pareceu fraca para vários espectadores, e o próprio Tommy Lee admitiu depois que gostaria de ter entregado uma aranha melhor e um encerramento melhor, só que o orçamento não permitia. Mesmo assim, as falhas não impediram o impacto da minissérie. Frases como "todos flutuam" ficaram marcadas na cabeça do público, e Pennywise foi elevado ao panteão dos monstros mais icônicos da época, ao lado de nomes como Freddy Krueger, Jason, Pinhead e Chucky. Com o passar dos anos, o culto em torno de It só cresceu, e já no século XXI começou a surgir a vontade de readaptar a obra-prima para o cinema. Em 2009, um novo roteiro começou a ser desenvolvido, com a proposta de condensar o livro em uma longa de 2 horas. Uma das primeiras decisões importantes foi mudar o período da história. No romance, a infância dos personagens acontece no fim dos anos 50 e a fase adulta já nos anos 80. Na nova adaptação, a ideia passou a ser deslocar a infância para o fim dos anos 80, aproximando a história do público moderno. O projeto realmente ganhou força em 2012, quando Cary Fukunaga entrou na direção. Naquele momento, ele era visto como um nome muito promissor, principalmente pelo trabalho em True Detective. A visão dele para It era bastante específica. Ele queria um terror adulto, com um clima pesado, ambicioso e claramente influenciado por O Iluminado de Kubrick. Além disso, Fukunaga decidiu que a história seria dividida em 2 filmes. O primeiro focado na infância do Clube dos Perdedores e o segundo na vida adulta deles. Parecia o caminho ideal, mas junto com isso também vieram mudanças polêmicas. O roteiro recuperava elementos mais pesados do livro, embora sem incluir a famosa orgia. Ao mesmo tempo, alternava personagens, nomes e até mexia em aspectos importantes da estrutura original. Mesmo assim, o projeto parecia estar andando. Inclusive, Fukunaga já tinha até seu Pennywise, Will Potter. A escolha agradou bastante muita gente, mas tudo mudou em 2015, quando o diretor abandonou o projeto por divergências criativas com o estúdio. Segundo ele, a ideia da produtora era seguir um caminho menos extremo, mais leve e mais próximo de uma aventura juvenil do que um terror realmente pesado. Foi aí que surgiu André Muschietti, diretor argentino fã de Stephen King e do romance original. Ele vinha do sucesso de Mama e lutou para assumir It, e conseguiu. Junto com ele também entrou sua irmã, Barbara Muschietti, como produtora. A estrutura em 2 filmes foi mantida, a mudança de época também. Mas Muschietti e o roteirista Gary Dauberman passaram a reinventar várias sequências de terror, criando monstros e imagens muito mais ligadas a traumas infantis dos personagens. Era uma abordagem diferente da do livro, mas ainda profundamente conectada ao espírito da obra. E então vem outra escolha decisiva, um novo Pennywise. Muschietti até queria continuar com Will, mas o ator já não estava mais interessado. Foi então que apareceu Bill Skarsgård, e a escolha acabaria sendo fundamental. Vindo de uma família
família famosa de atores suecos, Skarsgård trouxe uma energia muito mais própria para o personagem. E ainda tinha um detalhe curioso, ele conseguia mover um dos olhos de forma independente, naturalmente. Ou seja, algo que parecia efeito visual em cena, em muitos momentos era simplesmente ele mesmo. O elenco infantil, por sua vez, exigiu um cuidado enorme. Muschietti queria jovens atores cujas personalidades lembrassem de verdade as dos personagens. Depois reuniu os finalistas para testar a química entre eles. E isso era essencial, porque no fundo, por trás de todo o horror, It sempre foi uma história sobre amizade, sobre um trauma compartilhado e sobre a infância. E acertar nesse grupo era o coração de tudo. As filmagens aconteceram novamente no Canadá, e segundo os relatos, a experiência foi extremamente positiva. Os jovens atores criaram amizade entre si, e Muschietti se tornou uma figura de confiança no set. Quando It estreou nos cinemas em setembro de 2017, o resultado foi gigantesco. Com um orçamento de cerca de 30 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 700 milhões no mundo todo. E por muito tempo se manteve como o filme de terror de mais bilheteria da história. A crítica também recebeu bem, Bill Skarsgård foi elogiado, o elenco infantil também. E a direção do Muschietti consolidou a adaptação como um grande acerto. E Stephen King, por sua vez, também aprovou a nova versão. Inclusive, ele chegou a se preocupar com as mudanças criativas e recebeu um pedido de desculpas do próprio diretor, mas gostou do que viu. E ainda existe uma coincidência curiosa que parece quase brincadeira do destino. O filme de 2017 saiu exatamente 27 anos depois da minissérie de 1990. E naquele mesmo ano, Bill Skarsgård tinha 27 anos. Como não lembrar do ciclo do Pennywise? Com o sucesso esmagador do primeiro filme, a continuação virou questão de tempo. E It Capítulo 2 então foi produzido para adaptar a fase adulta do Clube dos Perdedores. Jessica Chastain entrou como Beverly adulta, algo que já fazia sentido porque ela e Muschietti já haviam trabalhado juntos em Mama. Depois vieram James McAvoy, Bill Hader e outros nomes que conseguiram algo muito importante, parecer versões mais velhas, mais críveis daqueles personagens que o público tinha acabado de conhecer. Como a continuação também precisava de flashbacks, os jovens atores retornaram. E como um toque especial, o próprio Stephen King fez uma participação. Aliás, ele estava tão empolgado com a produção que chegou a dar o comando de ação em uma das gravações. E isso diz muito sobre o legado de It, porque poucas histórias conseguem atravessar tantas décadas, tantos formatos e tantas gerações sem perder força. No fim das contas, It não se tornou um clássico só porque tem um palhaço assustador. Ele marcou tanto porque fala sobre algo muito mais profundo, sobre os medos que a gente carrega desde a infância, sobre os traumas que voltam, sobre a passagem do tempo e sobre algumas coisas, por mais que a gente tente enterrar, sempre encontra um jeito de voltar. Talvez seja exatamente por isso que Pennywise continua assustador até hoje, porque no fundo ele nunca foi só um monstro, ele sempre foi a forma que o medo encontrou para olhar direto pra gente.